Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos para a aula de número 20, onde eu irei falar um pouco mais sobre as fases da Lua e a nossa maré. Quando eu falo de nossa maré, a gente vai dar continuidade à questão da força da gravidade e justamente a interferência que a maré ela faz, com o nosso planeta devido à força da gravidade. Toda vez que eu falo de fases da Lua, ou seja, quando nós somos crianças, é comum olharmos ali para o céu noturno e achar que a Lua ela está nos seguindo. Assim como a Terra, o satélite natural ele está constantemente ali girando em torno do Sol. O que eu estou querendo dizer para vocês? Como o nosso planeta Terra está justamente girando em torno do Sol, o nosso satélite natural, que é a Lua, ela também vai estar girando em torno da Terra. Ou seja, tudo isso devido à força da gravidade. Bom, esse movimento ali vai acontecer de uma forma paralela ao movimento que a Lua ela vai fazer em torno da Terra, que é chamado de revolução. Este, por sua vez, se completa ali em torno de 28 dias. E ali a gente vai compreender o que conhecemos por ciclo lunar. E aí na imagem, vocês podem observar que tanto a Terra está ali, no caso, fazendo um movimento de translação, que é a volta que a Terra ela dá em torno do Sol, e a Lua ela está fazendo justamente esse movimento que a gente chama de revolução, que ela vai dar a sua volta completa justamente em relação ao planeta Terra. Então, tanto a Lua quanto o nosso planeta Terra, eles vão estar ali sempre em movimento em torno do Sol. Isso devido à questão da força gravitacional. E vai ser justamente durante esse ciclo lunar que a Lua ela vai apresentando de maneira diferente a cada dia para que os observadores da Terra, que são chamados as fases da Lua, que irão se comportar, no caso, de mais formas do que as 4 tradicionais que nós aprendemos. Isso daí vai acontecer porque a Lua ela não tem iluminação própria. Toda vez que a gente olha lá para o céu, que a Lua ali está transmitindo aquela luz branca que a gente vê em sua superfície, nada mais é do que um reflexo da luz do Sol. Então, vamos pensar, se a Lua ela está virada para ali um determinado lado do Sol, apenas esse lado vai receber a sua luz e, portanto, ele vai se tornar possível e visível para o nosso planeta Terra. A posição que recebe a luz do Sol só vai mudando de lugar e formato, que a Lua ela vai se transformando para os observadores. Assim podemos dizer que a Lua ela vai passar por 8 fases. Na realidade, vocês conhecem ali 4 fases da Lua, mas hoje eu irei falar sobre essas 8 fases que a Lua ela tem. Bom, a primeira fase é justamente a Lua Nova. Esse é o momento em que não se vê a Lua no céu, a gente não vê nada no céu. Nesse período, apenas a face, que não é voltada para a Terra, vai receber a luz solar. E por esse motivo, a gente não vai enxergar nada no céu. No caso, é a Lua Nova. A gente tem a Lua Crescente. A Lua ela começa a aparecer ali no céu, e a Lua ela não tem cantos, e por isso que ela começa a se apresentar em um formato côncavo, e vai formar, no caso, como se fosse um sorriso no céu. Bom, a gente tem agora a Lua Quarto Crescente. A Lua ela vai começar a aparecer no céu, e a Lua ela não tem cantos, e por isso ela começa a se apresentar como se fosse ali também um sorriso maiorzinho, ok? E quando a gente vai para crescentes gibosa, essa fase ali é o momento que a gente tem de transição entre o quarto crescente e a lua cheia. É o período que é marcado
por aparecer quase completo, mas a Lua ela não está ainda completa. Ou seja, é quando a Lua está quase lá. No caso, a gente chama de crescente gibosa. Quando a Lua ela está cheia, ou seja, o grande momento da Lua é a fase que é chamada de Lua cheia. Durante esse período aí do ciclo, toda a face da Lua ela é voltada para a Terra. Ou seja, ela está sendo iluminada pelo Sol, né? Pela luz solar, e por isso que a enxergamos de forma completa. Bom, a gente tem agora a minguante gibosa, ou seja, a fase de transição da lua cheia para a lua minguante, que é conhecida como minguante gibosa. Nesse momento, a lua ela começa a diminuir ou minguar, né? E ali o seu movimento de órbita faz com que a face que está ali virada para a Terra passe a ser cada vez ali menor a sua parte iluminada pelo Sol. A gente vai para o quarto minguante, que a Lua ela fica novamente pela metade e dessa vez no sentido contrário ao quarto crescente, que mais uma vez, né, o formato se dá pelo posicionamento de 90 graus com a Terra. É como se houvesse ali uma simetria e a Lua ela estivesse ali fazendo o caminho de volta de onde ela começou. E na última fase, que a gente chama de lua minguante, a Lua vai se despedindo em um formato côncavo, ou seja, contrário ao sentido da Lua nova, que durante o período, o satélite natural, ou seja, a Lua, ela vai desaparecendo até chegar de novo à Lua nova, mais uma vez. Tá? Ou seja, quando a Lua ela está com a sua face virada para a Terra, que não é a face iluminada pelo Sol. Bom, bora agora falar sobre as marés. Quando fala aqui sobre as marés, que é só passar o dia fazendo ali um grande buraco ou um castelo de areia na praia, que você vai perceber, né, o fenômeno das marés, que foi virar as costas e o mar subitamente invadiu ali o seu prendimento. Quando você é criança ou mesmo adulto, você gosta de ir lá para a praia, você chega de manhãzinha, você percebe que ali a água está bem distante e você começa a construir o seu castelo de areia. Quando você começa a construir seu castelo de areia e com o passar do tempo, com as horas do dia, você vai percebendo que só é você virar e o tempo passar que o mar ele começou a avançar e acabou destruindo o seu castelo de areia. É justamente a questão das marés, quando a gente fala de maré alta, maré baixa, e nós iremos estudar sobre isso daí. Que ao longo do litoral terrestre, que é banhado pelos grandes oceanos, as águas do mar, que periodicamente elas vão oscilar ali acima e abaixo de uma altura média, e este grande movimento aí das massas líquidas, ele vai se designar pelo nome de marés. E as marés elas vão constituir um fenômeno resultante justamente da atração gravitacional que é exercida pela Lua na Terra e, em menor escala, da atração gravitacional exercida pelo Sol na Terra. Ou seja, quando se fala da maré, a gente tem que voltar um pouco para falar de força gravitacional. E aí a gente lembra, o que é uma força gravitacional? É quando um corpo, né, que ele tem ali um tamanho enorme, gigantesco, ele vai atrair para si um corpo menor. Quando eu falo isso, eu estou falando justamente do Sol, que é da nossa estrela, e do nosso planeta Terra. O Sol ele atrai para si o nosso planeta Terra, ele exerce essa força de gravidade. Isso não quer dizer que a Terra também exerce uma força de gravidade sobre o Sol. Ou seja, como a Lua ela está ali sofrendo uma interferência que faz com que ela fique na órbita da Terra, que é justamente a força da gravidade que a Terra está ali exercendo sobre a Lua também exerce essa força de gravidade sobre a Terra. E é lógico que isso daí vai interferir justamente nas águas dos oceanos, que a gente vai chamar ali das marés. Essa força gravitacional que é exercida tanto pelo Sol, tanto pela Lua,
que interfere nas águas do oceano. E aí, nessa imagem que a gente vê, justamente a gente vê que as correntes e marés oceânicas, que a gente tem justamente a Lua, que a gente tem a questão da maré alta, e a gente tem a maré baixa quando em relação à questão da Terra e do Sol. A gente tem justamente a atração gravitacional da Lua e a atração gravitacional do Sol sobre a Terra. Bom, a Lua ela vai atrair os corpos em sua direção. Todos os corpos, ou seja, mas como as águas dos oceanos elas fluem ali, né, mais livremente, as mudanças ela vai ser mais visível. Quando a Lua e a Terra elas estão alinhadas, a Lua vai exercer uma atração no ponto mais próximo sobre a água do mar. Isso quando elas estão ali alinhadas, tanto o nosso planeta Terra quanto a Lua e o Sol. Em um determinado momento, quando ela vai estar ali embaixo da Lua, vai aparecer o que a gente chama de maré alta. Então, cerca de 6 horas mais tarde, a rotação da Terra terá levado a esse ponto de 90 graus da Lua. E a gente vai ter a maré baixa, ou seja, 6 horas depois da maré alta, a gente tem a maré baixa para depois voltar de novo à maré alta. Bom, como vocês estão vendo aí na telinha, a questão da rotação da Terra, como vocês observam, porque a Terra ela vai estar justamente no seu movimento de rotação, como a Lua também vai estar em movimento, né, em relação à questão do nosso planeta Terra, e dali a mais 6 horas e 12 minutos, o mesmo ponto estará a 180 graus ali da Lua e terá a maré alta novamente. Como a Terra ela segue girando a rotação, faz com que em um mesmo ponto passe pela maré alta e pela maré baixas em ciclos de 12 horas e 25 minutos aproximadamente. Quando a gente fala da maré, também a força gravitacional do Sol vai interferir justamente na marés. Apesar de ser menos intensa quando a Lua está cheia ou nova, essa força está ali na mesma direção da atração lunar. Isso vai tornar as marés mais altas. Do mesmo jeito, nas fases minguantes e crescentes, parte da força que é gravitacional da Lua ela vai ser anulada. Assim, as marés baixas elas são cada vez menos baixas. E a gente tem justamente a questão do fluxo, né? Quando a gente tem mais marés, ou seja, primeiro, quando a gente fala das marés, a gente vai falar de fluxo, de refluxo. E quando eu falo de fluxo, eu estou falando justamente do movimento que é ascensional das águas do mar. Isso, ou seja, do intervalo de menor e de maior maré. Quando eu estou falando de refluxo, eu estou falando justamente desse movimento inverso ao do fluxo. A gente tem também um movimento que a gente chama de pré-mar, ou seja, que é a maré alta, que a maré, no caso, ela vai atingir ali a sua maior altura pelas águas do mar, num período de 24 horas, e a gente vai ter a baixa mar, ou seja, a maré baixa, que é a mínima altura alcançada pela massa líquida, que é também num período de 24 horas para acontecer essa questão, tanto da maré alta quanto da maré baixa. Então, toda vez que você escutar esse nome, pré-mar ou baixa-mar, eu estou justamente referindo à questão da maré alta, que é a pré-mar, e da baixa-mar, a questão da maré baixa. A gente tem também em relação à questão da amplitude e da maré total. A amplitude, na realidade, vai ser a diferença entre as alturas de maior e de menor maré diária, que vai acontecer justamente durante o dia, e tem a questão da maré total, ou seja, como em duas pré-mares consecutivas, as alturas das marés elas não são as mesmas. A maré total é a média da elevação das águas das duas pré-mares que são consecutivas. E a gente tem também, no caso ali, que vão confirmar que as marés elas são mais fortes e realizam-se
quando a Lua está no seu perigeu, ou seja, mais próxima da Terra. Ou, no caso, mais fracas, quando ela se encontra ali no seu apogeu, ou seja, menos próximas da Terra, porque a Lua ela pode se encontrar em um período mais próximo da Terra ou distante da Terra, que a gente chama esse período ali de perigeu e de apogeu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado hoje sobre a aula de hoje, quando eu falei sobre todas as fases da Lua e falei um pouco sobre as marés. E o que é que realmente interfere nas marés, que é justamente a força gravitacional. Né? Tanto as fases da Lua, né? como o nosso sistema solar, a nossa estrela, o Sol, os movimentos que a Terra ela vai exercer e a posição tanto do nosso planeta Terra quanto a Lua e o Sol, eles vão ali interferir na questão das marés. Né? Quando eu falo das marés, eu estou justamente falando da questão do distanciamento da água que você encontra quando você vai à praia, que é a água ali dos oceanos. Que hora você vai encontrar distanciada ou mais próxima ali da questão da região litorânea. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.